Opa! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso show de bola. Eu sou o Thiago Silva, muito prazer. Tô nessa muito bem acompanhado. Tô com Renato Araújo. E aí, Renatão? Fala, Thiago Silva, mais um programa. Estamos aqui mais um dia para falar de Mundial de Clubes e Brasileirão dessa vez, né, Thiago? Por que não? Porque o Brasileirão volta esse final de semana e é sobre isso. Vambora, vamos falar de futebol, vamos falar de coisa boa. Mas antes, você que está assistindo esse vídeo, aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você ficar por dentro de todo o nosso bate-papo, de tudo o que acontece aqui na nossa Clube TV. Você ainda não é inscrito? Não acredito, não acredito. Não acredito. Galera, senta o dedo, ó, like, porque o conteúdo, modéstia à parte, está bacana, né, Thiago? Isso, vai dando like aí, porque quanto mais likes tiver, mais pessoas vão assistir, né? O computador ali, o robozinho entende que tem que mandar para outras pessoas Como também. já dizia nosso amigo Abner, esqueça tudo e vai lá e curte. Bora falar? Bora falar. Bora lá? O Mundial de Clubes está pegando fogo e virou uma Champions League. O último brasileiro sobrevivente do Mundial foi o Fluminense. Sobreviveu, mas caiu diante do Chelsea. O Fluminense não aguentou a pressão do Chelsea, foi derrubado, perdeu por 2-0 com o gol do menino de Xerém, João Pedro. Como é que foi o jogo, Renato? Thiago Silva, o Fluminense não suportou, né, o time do Chelsea nessa semifinal e prevaleceu a lei do ex, né? Ela nunca falha. Ela é implacável, é impressionante como a lei do ex funciona muito no futebol. A gente pensava que era só aqui no Brasil, né? Lá também funciona, nos Estados Unidos. E assim, foi um jogo em que o Fluminense não veio para o jogo, né? Como das outras vezes, não sei se acusou o cansaço, né? Porque estava um calor de 40 graus, né? Mas o Fluminense não conseguia impor o seu estilo de jogo, o seu ritmo que vinha impondo, né? Que vinha fazendo. E eu acredito que, assim, o Fluminense, ele entregou o que deu, né? Porque o Chelsea também ele veio crescendo durante a competição, né? Foi um Chelsea totalmente diferente do jogo contra o Flamengo, né? Na primeira fase, que perdeu de 3-1. Mas assim, o resultado foi justo, mas o Fluminense está de parabéns, assim, sobretudo o treinador, né? Renato Portaluppi, que... Um dos maiores do Brasil. Exatamente, ele diz assim, e a gente assina embaixo, é um grande treinador. E a menção honrosa para os coroinhas, né, do time, né, o Fábio e o Thiago Silva, que assim, cara, foram impressionantes, assim, representaram muito bem a camisa do tricolor das Laranjeiras e do Brasil, né? Sobretudo do Brasil, assim, uma salva de palmas pro Fluminense. Assim, o Fluminense fez bonito no Mundial. Fez bonito no Mundial. Fez bonito, caiu de pé. Exatamente, é sobre isso. Caiu de pé. Mas muita gente falando do Chelsea, né? Muita gente falando assim, o Chelsea perdeu de propósito pro Flamengo. Como é que tu perde 3-1 de propósito? Porque se o Chelsea cai do lado onde o Flamengo caiu, se classifica em primeiro, pegaria o Bayern, né? Aí depois o Madrid. Cairia naquela chave que o Flamengo esquisita, caiu, né? Complicada. PSG, tinha o Dortmund também, entendeu? E aí o Chelsea ficou em segundo, aí caiu num grupo para encarar no meio do caminho Palmeiras, Fluminense, eliminou o Benfica nas oitavas. Sim. Se deu bem, tá na final o Chelsea, mas não teve nada de propósito não, né? Não, acredito que isso não foi de propósito, né? Eles estavam realmente tentando entender que campeonato era esse, afinal é o primeiro nesse formato, né? E que campeonato bom. Que campeonato bom, bacana, gostoso, assim, caiu no gosto do mundo, né? Não só do Brasil. Assim, eu acredito que o Chelsea estava tentando entender, né, a importância desse campeonato. Não é um torneio, Thiago, é um campeonato. Mundial. Que o Chelsea... Organizado pela maior entidade do futebol. Exatamente. Mundial. Então, assim, eu não... E além de tudo, a premiação era milionária. Então, em cada jogo, né, uma premiação. Então, eu acredito que não tenha nada de propósito, eu só acredito mesmo que o Chelsea estava tentando entender e no decorrer dos jogos ele foi entendendo
E está na final, né? Chegou onde chegou por mérito. Sim. E vai encarar quem na final? Real Madrid ou Paris Saint-Germain? Hã? Posso dar um Google aqui? Pedir para Iá, para Alexia? Será que tu precisa pedir pra Alexa, quem vai chegar na final? quem vai chegar na final? Real Madrid ou Ponto. Paris? Hã? Quem tá mais preparado? Essa camisa aqui é muito pesada, cara. Você sabe disso. Falou em decisão, em competição importante, essa camisa aqui enverga varal. Essa daí eu lembro perfeitamente, 98, né? Na final contra a Juventus de Turim, de Alessandro Del Piero, da Champions League, como diz Thiago Silva. O Real Madrid foi campeão, né, com gol de Mijatovic, o Iugoslavo. E assim, foi um jogaço. E só dando um adendo aqui, né? Abrindo um parêntese, né? Sobre 98. E pegou o Vasco da Gama na final daquele Mundial. A gente está falando de Mundial. Veio à minha mente agora o Mundial final, né? De 98. Vasco e Real Madrid. Quem não lembra do fatídico jogo Vasco e Real Madrid? Que o Vasco... Aquele jogou de igual para igual. Exatamente. Talvez tenha sido o primeiro que tenha jogado de igual para igual e ganhou um troféu, talvez, né? De igual para igual. Será que o Vasco ganhou esse troféu? Será que tá guardado lá na sala de troféu em São Januário? Memória boa, Renato. Quem te viu, quem te vê, né? O Vasco, cara, em 98 era uma grande seleção, Sim. Era um timaço. Como tá o Vasco hoje, nos dias atuais? Hã? O Vasco hoje, né, tá tentando se reestruturar, né? Não sabe se vende para SAF, se não, se continua do jeito que tá, mas eu só sei que do jeito que tá não dá. Então, assim, é um desrespeito muito grande, né, com o torcedor do Vasco. O Vasco estar nessa situação. Terem colocado o Vasco nessa situação, assim, é muito difícil falar de um clube centenário, né, como o Vasco da Gama, que tem uma representatividade muito grande no futebol brasileiro, né? Então, assim, é um desrespeito muito grande. A torcida do Vasco, ela precisa cobrar mais, não aceitar mais qualquer coisa, gente. Vamos lá, o Vasco é gigante, a gente tem que enaltecer mais e buscar melhorias para o Vasco da Gama. O torcedor do Vasco sempre teve essa característica, né? Isso é um recado para o torcedor vascaíno. Busque os direitos do torcedor lá, cobre mesmo, porque o Vasco precisa de vocês. Até hoje, né, é um clube que precisa mais do que todos do seu torcedor. Então, assim, o torcedor vascaíno, ele tem um papel muito importante na história do Vasco da Gama. Na história do futebol mundial, cara. O Vasco é importante demais. E a gente aproveita o espaço aqui para mandar energia positiva para um grande ídolo do Vasco da Gama, Giovani. Está passando por um momento difícil, está internado e a família está amparando ali, está cuidando. Então a gente manda energia positiva para grande ídolo, para esse grande ídolo do futebol nacional, né? Vasco da Gama, Giovani. Sim, 80 e 90, né? Foi o príncipe, né? O príncipe. Jogava demais. Jogava demais. Todo mundo, né, chega nesse momento de dificuldade na vida e a gente emana energia positiva aí para a recuperação do príncipe da Corina. Giovani, forças aí. Príncipe, força. Em breve a gente vai estar trocando essa ideia com o príncipe, né? Se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Sobre isso. Vai dar tudo certo. E falando agora do mais querido do Brasil, crise no Flamengo. Crise? Crise no Flamengo. O Flamengo voltou pro Rio e aí saíram algumas fake news falando que Felipe Luiz foi mandado embora. Mentira, isso é fake news. Felipe Luiz continua no cargo, mas o Boto tá se afogando, cara. Exatamente, tá pagando pelas palavras, né? Falou que faria uma gestão profissional. Pelo que eu tenho ouvido dos torcedores do Flamengo, ele tá fazendo uma gestão amadora, né, Thiago? Boto então, tá se afogando. Muita gente pedindo Marco Braz de volta. Alô, Marco Braz, volta pro Flamengo. Será? Já pensou? Seria uma reviravolta muito grande, né? Mas não sei se o estatuto permite, eu não sei. Desconheço dessa informação. Não sei, né? Mas talvez seria uma boa, né, Thiago? Fez um grande trabalho no Flamengo. Sim, né? Campeão de um monte de coisa. Mesmo ter mordido, né, um torcedor dentro do shopping. Rapaz.
Foi um episódio esquisito, E a né? gente, Mas fez um grande a gente tava trabalho. trocando essa ideia, Renato, em off, né? A gente pode aproveitar e falar com o pessoal aqui, né? Depois da saída do Gabigol, Gabriel Barbosa ficou órfão de um ídolo ali que fez um papel importante, né? O Gabigol Sim. não via em alta, é claro, a gente sabe disso. Mas por que não Marcos Leonardo, hein? Por que não? Hã? Por que não? Cara, o Marcos Leonardo é um centroavante muito, mas muito moderno, Thiago. Ele tem um senso de posicionamento assim, muito grande, porque talvez ele entende que o tamanho dele, né, pro futebol atual. Não, Romário, peraí. Romário era o futebol antigo, entendeu? Hoje, na base, não se forma mais centroavante, muito menos baixo. O Marcos Leonardo quebrou essa regra e assim, é um cara que entrega muito, por isso que talvez ele aprendeu a se colocar nos espaços por causa do tamanho dele, entendeu? Mas ele entrega muito, eu acho que seria o camisa 9 do Flamengo e consequentemente da seleção. Apesar do João Pedro aí ter surgido, né? Já teve algumas convocações, mas dessa vez agora no Mundial diz que veio, né? Então assim, o garoto tem 23 anos e o Marcos Leonardo, para mim, é o centroavante mais preparado hoje que a gente tem, brasileiro. O Al Hilal fez uma campanha brilhante, eliminou o City no Mundial de Clubes, né? Caiu para o Fluminense, mas o Al Hilal do Marcos Leonardo, de Malcom, fez uma boa campanha. Malcom sempre entregou bem onde jogou, né? Onde passou. É um jogador que começou no Corinthians, né? E assim, um jogador de velocidade. Ainda é novo, cara, 30 anos, né? A gente pensa que 30 anos pro futebol já tá acabado, não. O Malcom se cuida, é um grande jogador também. O Malcom é bom. É bom. É bom. É bom. Muito talentoso exatamente, mesmo. Bora bom. virar a página? Vamos falar de outro grande do Rio? Bora! Tem técnico novo no fogão! Botafogo apresentou agora o filho do técnico da seleção brasileira. Será que vai dar certo, Renato? Ele trabalhou lá no nosso Real Madrid também. Sim, ele iniciou a carreira junto com o pai, né, em 2012, como preparador físico e veio subindo, né, de funções, galgando ali. Chegou a auxiliar do pai, né? O sobrenome é poderoso, Ancelotti. David Lancelotti. Então, assim, eu acredito que é uma aposta, né, do John Textor. Assim, ele demitiu lá o outro treinador, né? Tava pé da vida com o outro treinador. O Portuga fez besteira, fez piada de português lá? Exatamente, deu um mole, né? Literalmente. E o John Textor não leva desaforo para casa, não tem disse-me-disse, vai lá e demite, paga a multa, não tá nem aí. Mas que bom que ele não demorou muito para contratar um novo treinador, né? Porque o John Textor tem esse negócio, não, vou olhar no mercado, vou esperar. Não, foi lá e contratou logo o filho do homem. Sim, a gente vai ser assim, vai ser apresentado ao mundo do futebol, né? O garoto, né? De 35 anos. Menino. Nascido em Parma, na Itália. Olha, nasceu num lugar bacana, né? Parma, na Itália. E falando também, abrindo aspas aqui com relação à imprensa brasileira, falando com relação à contratação desse técnico jovem, né? A gente ainda vai ser apresentado a ele aqui no futebol. Quando o Flamengo apresentou o Felipe Luiz, nossa, treinador de alto nível. E agora no Botafogo, né? Já não valorizam tanto, né? Porque é o Botafogo. A mídia é muito clubista, Renato? Eu acho que a mídia não é clubista. A mídia, ela quer mídia, ela quer like, ela quer audiência, né? Falando a palavra antiga, né? Audiência. Então, assim, se o Felipe Luiz, ou o Flamengo, ou o Pape, ou o Gabigol, ou o Pedro vai dar mais audiência, ela vai focar no texto que vai dar audiência. Nesse caso, no Flamengo. No Botafogo, talvez não dê essa audiência tanto, mas eu acredito que seja isso, Thiago. Não seja nada diferente disso, não. Entendeu? Não é clubista, não. Ela só quer mídia. A mídia quer mídia. Faz parte do jogo. O Campeonato Brasileiro vai voltar, a gente vai vir com conteúdo com relação ao Campeonato Brasileiro por aqui também, mas a gente segue falando do Mundial de Clubes. O Chelsea já chegou na decisão. Vai encarar Real Madrid ou Paris Saint-Germain? Quem vai ser campeão? Quem vai ser campeão? Quem vai ser campeão? Eu acredito que seja o Paris, é um time que está no momento melhor, mais preparado. O Real Madrid vem se reformulando, né, com um treinador novo. Apesar de o Xabi Alonso ter acabado de chegar, ele já
conseguiu dar uma cara pro time, né? Mas o PSG tá numa temporada, assim, especial, espetacular. E agora teve a volta do Dembélé. Então, assim, nas quartas de finais. Mas teve a volta também do Tartaruga Ninja, né? Kylian Mbappé. Exatamente, é sobre isso, mas eu consigo ver um favoritismo de 60-40 pro PSG ainda. E que defesa do Courtois, hein, contra o Borussia. Que defesa do Courtois. Defesa que pode ter colocado o Real Madrid ali entre os grandes, né? Sim, Já tá entre os grandes. O Real Madrid, ele gosta de entregar entretenimento nos seus jogos, né? Ele faz 4 gols e toma 3, toma 2. É sempre assim o Real Madrid. Bom demais. Ele gosta. E como amante do futebol, eu adoro ver os jogos do Real Madrid. É entretenimento purinho. Real Madrid em Paris. Vamos ver quem vai chegar na final para enfrentar o Chelsea. Ó, fiquem ligados nas redes sociais da nossa Clube TV. Vem novidade com relação à decisão já ia falar Champions League. Da Champions League? Não, não é Champions, não. Do Mundial de Clubes. Em breve a gente volta com muito mais conteúdo por aqui. Valeu, Renatão. É sobre isso, Thiago Silva. Ó, Clube TV. Se tem esporte, tá aqui.